podcast do transporte. A gente está aqui com o Beto Lenz, figura que faz parte da história de Curitiba. Curitiba que a gente chama de o Olimpo do transporte, né? Porque lá nasceram grandes ideias. É uma cidade conceito, né? Uma cidade super importante nesse sentido. E aí a CW Bus, a Curitiba Bus, como é que é a pronúncia mais? CW Bus. CW Bus. Junta os operadores para trabalhar junto com o poder concedente e, portanto, cria mais uma frente de boas práticas de Curitiba. O Beto esteve aqui no seminário da UITP fazendo uma apresentação do case Curitiba. Resume para a gente como é que foi. Foi muito interessante, sabe, Luiz? Essa trajetória nos trouxe uma experiência muito grande. Nós passamos de um período de muita aprendizagem, até porque naquele momento nós não tínhamos o conhecimento efetivo de como que seria a implantação de um ônibus elétrico. E nós, naquela ocasião, éramos uma das primeiras, se não a primeira cidade do Brasil a implantar o ônibus elétrico. Nós recebemos uma demanda do poder público de que Curitiba, a partir de um ano seguinte, teria que implantar o ônibus elétrico. Então, vocês acompanharam toda aquela movimentação que nós tivemos para nós entendermos, né, primeiramente, conhecermos o que vinha pela frente. Passamos por uma série de conversações com os presidentes das montadoras, tanto no nível nacional quanto internacional, para que a gente pudesse ter mais conteúdo de como que aquilo ia funcionar. Ao mesmo tempo, procuramos a implantação também desse conhecimento com as indústrias fornecedoras de equipamentos para recarga. Mas não adiantava ter apenas o ônibus, o equipamento de recarga, se nós não tínhamos o conteúdo de como fazer para que isso não apagasse a luz do bairro, para que não desse choque, para que não desse um pane no carro durante o período de percurso, né? E aí nós, juntamente com outros parceiros, e a CW Bus fazendo todo esse trabalho de integração, mediação, estudos e desenvolvimento, chegamos a esse resultado. E posso dizer, sem modéstia, de que realmente o trabalho que foi executado com todos esses players, né, e a qualidade que as empresas implementaram esse ônibus elétrico nos trouxe uma referência a nível nacional. Hoje temos uma grande parceria com a UITP, onde estamos promovendo cada vez mais e incentivando aqueles que querem implantar o ônibus elétrico em suas cidades, eles tenham exatamente esse cuidado. Não adianta você comprar o ônibus, você comprar o equipamento, se neste meio não existe um conteúdo de gestão, um conteúdo de governança. Até porque, Luiz, você tem que buscar uma integração desde o conselho da empresa, e ali nós encontramos pessoas que tinham assim, uma dificuldade muito grande de aceitar uma mudança radical dentro da sua empresa. Você é acostumado há 40 anos, 50 anos com diesel, né, com combustão, e de repente você vai ter que mudar a tua planta, mudar a tua forma de gestão para implantar um ônibus elétrico. Isso vai dar certo? Isso vai me trazer resultado? Isso não vai aumentar meu custo interno? Como é que eu vou fazer com o meu pessoal? Meu pessoal não tem essa capacidade ou a capacitação adequada para estar à frente de um desafio tão grande. E todo esse trabalho nós executamos, né? Desde várias reuniões com conselhos das empresas, conselhos superiores das empresas, com diretorias, com gerências, com chefias, até que nós tivéssemos até a implantação de um programa de capacitação de todos esses níveis, né? Veja, você mudar um almoxarifado, você tem todo um sistema de BI de um almoxarifado. Você vai ter que implementar um outro novo sistema. A manutenção, né? Evidentemente, os motoristas, tudo isso foi pensado, trabalhado, e hoje a gente tem esse resultado bastante eficiente e bastante eficaz,
que trouxe realmente o implemento do ônibus elétrico no mercado. Nós vemos aqui na Latibus um fator bastante diferenciado da Latibus anterior. Nós tínhamos poucos ônibus elétricos em exposição. Hoje nós vemos muitos ônibus elétricos em exposição. Não apenas os ônibus, mas também a outra cadeia, que é a cadeia da indústria fornecedora de equipamentos para carga e recarga, né? Equipamentos que trazem outras melhorias para dentro das garagens. Enfim, então esse é o cenário, né, completo do que é efetivamente implantar um ônibus elétrico numa garagem, numa cidade. Pois é, a gente fala normalmente das grandes questões, ou seja, tem energia elétrica em São Paulo, não vai apagar o bairro, isso é uma questão, mas assim, da onde vem esse ônibus, vale a pena trazer de fora, vale a pena pegar a indústria nacional, ou seja, tem questões amplas, mas a gente precisa voltar no parafuso, né? Exatamente. De verdade, o operador tem que fazer duas mudanças, uma completamente operacional e outra cultural. Cultural. Né? E, assim, se Curitiba já é uma cidade avançada historicamente, tem um case de sucesso histórico, como será com outras cidades? Você teve contato nesse trajeto, de repente, com o Paraná, de repente com outras regiões? Porque tem cidades que estão atrás ainda desse ponto e vão ter que correr, né? Como é que a sua experiência, como é que a experiência de Curitiba pode ajudar essas cidades? Sim, nós temos que entender que cada caso, efetivamente, é um caso diferente. Nós vemos as garagens com distintas adequações, né? Cada garagem é um caso. Então, esse trabalho que foi realizado, está sendo realizado, é de fundamental importância ter a integração muito grande entre o operador e o órgão gestor, o que isso nos trouxe realmente uma segurança bastante grande, porque essa integração fez efetivamente dar um resultado positivo. Depois nós temos a integração com as indústrias de equipamentos, né? Então, é feito todo um diagnóstico, analisado cenário por cenário dentro de cada uma das garagens, para que você possa adequar a necessidade pertinente àquela garagem, pertinente àquele bairro. E isso é de fundamental importância, trazer a participação da concessionária de energia elétrica junto. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos as medições de rede de cada garagem, de cada bairro, né? E com a concessionária nós vimos a capacidade de energia elétrica que teria para aquela determinada garagem. Então, com isso, nós trouxemos inclusive até uma grande celebração, que foi há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, onde celebramos os 50 anos do BRT. E hoje, com a experiência da implantação do ônibus elétrico, nós tivemos a oportunidade de sermos convidados para fazer uma apresentação desta evolução do BRT para o eBRT, né, na China, apresentando o case de Curitiba. Da mesma forma, na Colômbia, da mesma forma, estamos juntamente com a UITP divulgando esse trabalho na América Latina, da qual nós, como CW Bus, nós coordenamos essa comissão da implantação do ônibus elétrico na América Latina. Então, essa experiência toda trouxe uma referência, né? E uma forma de poder contribuir e compartilhar aquilo que deu certo. Nós vemos, inclusive, cidades como Cidade do México, cidade de Santiago, no Chile, Buenos Aires, que tem os mesmos problemas que nós temos aqui. E, da mesma forma, cidades na Europa, cidades na Ásia. Enquanto nós estávamos na China, nós fomos muito questionados, né, por cidades que estavam com a intenção de implementação do ônibus elétrico na Ásia, né? E nós estamos compartilhando toda essa experiência que a CW Bus teve a capacidade e a oportunidade de desenvolver. Tá certo. E aí, os próximos passos? A eletrificação vai ter que conviver com outros formatos.
Em Curitiba há testes com gás, né? Há testes, enfim, a cidade e os empresários estão abertos a outras possibilidades. Como é que essas várias tecnologias andam juntas, considerando que a eletrificação por si já dá um trabalho bastante considerável, porque tem que ir lá na lupa, uma por uma. Como é que essas tecnologias convivem? Exatamente. Da mesma forma que nós tivemos, então, essa implementação desse processo de gestão do elétrico, nós fomos convidados, inclusive, pela companhia Compagás, né, no Paraná, para que pudéssemos fazer exatamente o mesmo modelo na implementação do ônibus a gás. E fomos também convocados pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que está desenvolvendo todo o processo da implantação do hidrogênio. A CW Bus, como centro de inovação, como esse hub de inovação, ela tem que estar preparada para acompanhar essas evoluções. Então, nós estamos, juntamente com eles, estudando, através de grupos de trabalhos, toda essa forma de como implantar cada uma dessas fontes energéticas substituindo a combustão. Então, nós estamos preparando esse caminho, estamos preparados com a nossa equipe para poder fazer esse trabalho, né? E realmente esse é o nosso foco. A CW Bus, ela está sempre atenta às inovações. Inovação de serviço, inovação de produtos, inovação de cultura, para que as empresas estejam aptas a acompanhar o movimento tão rápido que é o movimento da mudança e da inovação das fontes energéticas. Ou seja, a fórmula é não ter fórmula pronta, né? Ou seja, cada caso é um caso e, mais do que cada caso, pedaços dentro de uma cidade, empresa por empresa, até fornecimento, portanto, bairro por bairro. É um trabalho muito grande, né? Eu pergunto se tem, não só dos órgãos públicos, há uma tentativa de preparar pessoas, mas assim, essa configuração, ela é difícil e ela requer profissionalização. Os operadores estão indo. Há a contrapartida dessa profissionalização no nível, seja de pequenas prefeituras, seja de grandes cidades? Cada um tem que cumprir com a sua parte. E a CW Bus, ela integra todos esses atores. Nós estamos bastante inseridos no ecossistema da cidade, no ecossistema do Estado, né? Conforme nós falamos, cada parte, né, cada pedacinho, como você disse, da cidade, ela tem uma característica. Cada pedacinho de uma operadora tem a sua característica. Com esta integração do ecossistema, nós trazemos juntos para que nós possamos desenvolver esses projetos, trazemos a academia, né? A CW Bus está permanentemente dentro da PUC, da Universidade Federal do Paraná, do Instituto de Desenvolvimento do Habitat da Federação das Indústrias. Então, com este envolvimento com esses atores que nos trazem também essas demandas, nós também temos que ter esse pedaço com o poder público, né? Um pedaço com os empresários de uma forma geral e até mesmo com investidores, porque existem casos em que há necessidade de novos investimentos, né? Então, nós entendemos que justamente esse é o nosso papel e nós estamos cada vez nos preparando mais. Como? Temos aí uma programação do lançamento de um curso, né, onde, juntamente com a UITP e com a NTU, que farão o lançamento de um novo curso, nós estamos inseridos nesse projeto, coordenando um módulo que é da eletromobilidade. Conforme eu menciono, nós somos coordenadores, juntamente com a UITP, deste módulo a nível América Latina, da implantação da eletromobilidade. E vamos também estar inseridos nesse processo do gás, do hidrogênio, né?
buscando todas essas alternativas, porque assim como tivemos a dificuldade e a quebra de paradigma da implantação de um ônibus elétrico, nós hoje nos defrontamos com a dificuldade e vamos também quebrar um paradigma da implantação do hidrogênio, do gás, né, do biometano e assim por diante. Muito bom. Ou seja, temos aí todo um futuro, temos aí várias possibilidades. E o foco é justamente esse, olhar para o futuro, trabalhar e não ter medo de aprender. Porque todo dia nós aprendemos um pouco, porque o mundo se move muito rapidamente. Muito bom. Beto Lenz, muito obrigado pela entrevista, e você ganha uma revista do transporte público da ANTP, que está saindo agora quentinha, como sempre, com muita informação, muitos artigos, e com certeza você vai se interessar. Muito obrigado e parabenizo, né, a ANTP por esse trabalho que foi desenvolvido, e com certeza será realmente fonte de conteúdo de pesquisas para todos nós. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, Beto. Obrigado. Podcast do Transporte.